graça, com unção e com ousadia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Por favor, você tome a Bíblia Sagrada em suas mãos e abram no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 30. Êxodo, capítulo de número 30. Por favor. Já não enxergo? Êxodo 30, verso 1 em diante, por gentileza. Deus abençoe pastor Marcelo, sua esposa, os obreiros desta casa. Deus abençoe a todos. Que o Senhor prospere-os de forma poderosa. Algumas pessoas têm algumas dificuldades de compreender o que é a igreja, né? Você sabe o significado ou o sinônimo da palavra transbordar? Alguém sabe? Se você leu o Aurélio, está lá. No Aurélio tem uma preposição para isso. Alguém sabe? Transbordar no Aurélio, na língua portuguesa, é estar cheio. O sinônimo é estar cheio. Na realidade, equipara-se a transbordar. Na realidade, o que transborda é a última gota, não é o estar cheio. Tem gente cheia, mas não transborda. Na ótica divina, transbordar, você não precisa estar cheio. Na ótica divina, transbordar é colocar para fora aquilo que está dentro. Então, funciona com Deus da seguinte forma. Se você nunca está disposto a colocar para fora o que está dentro, Deus nunca vai te encher mais. A viúva, me dá água de beber. Não tinha água, tinha 3 anos e meio que não chovia. Então o que ele está pedindo? Eu quero 50 milhões. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Me dá 50 milhões aí, agora. Se fosse hoje, me dá 50 milhões aí. A mulher não cogitou não dar e nem disse que não tinha. Ela logo dá as costas e vai buscar água. Me dá água de beber. Como é que alguém dá uma coisa que não está faltando, né? 3 anos, 6 meses sem chover. Ela foi. Quando ela vai indo, ele diz, espera aí só um pouquinho. Prepara um pão também. Profeta, sua serva tem um punhado só. De farinha, mão fechada assim. E um pouco de azeite na botija. Aí ele profetiza a primeira vez, só que ninguém percebe que é uma profecia. Ele diz assim, já que você vai buscar água, você nem reclamou da água. E ela também não está questionando o que tem não, ela só está dando um fato, tá? Ela não questionou, dizendo, eu já vou te dar água, você também está me pedindo pão? Não, ela só está contando um fato. Não tem muito. É só isso que ela está dizendo. Quer dizer, você já vai buscar água, então faz o pão. Então nós vamos fazer o seguinte. Ó a profecia. Só tem um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ele diz assim, prepara primeiro para mim. Você não entendeu a profecia, né? É assim, ó. Ele não diz, vai lá e faz para mim. Não, ele diz, primeiro para mim. Mas só tem um punhado, então ele já está profetizando que não vai faltar. Primeiro para mim. Você não compreendeu ainda? Se tem primeiro é porque vai ter segundo, vai ter terceiro. Ou seja, se você estiver disposta a colocar para fora
mesmo não sendo muito, Deus vai encher toda hora. Toda hora. Entendeu agora? Tem gente que quer transbordar, mas nunca está disposto a colocar para fora o que está dentro. Então você nunca vai transbordar, tá? E não adianta, às vezes você fica assim, poxa, mas eu não acredito assim. Mas aqui não é o que você acredita, aqui é o que é. Né? Aqui não é o que você acredita, aqui é o que é. Porque Deus não vai mudar princípio porque você não acredita. É simples, Deus não muda princípio só porque eu não acredito. Não vai mudar, né? Vamos lá, vou ler um versículo só. E farás para mim um altar para queimar incenso. De madeira de acácia o farás. Pode se assentar. Eu não vou me demorar. Preste muita atenção. Todos aqui conhecem. Esse texto aqui fala de uma parte da construção do tabernáculo. O tabernáculo, por sua vez, ele segue a história de Israel até os dias de hoje. Se você for em Jerusalém, tem os muros conhecidos como muros da lamentação. Ali não é o muro do templo nem do palácio. Ali é a base do que estava em cima. O que sobrou foi a base. Aquilo foi encontrado em escavações arqueológicas depois do tempo. Então é só uma parte, é a base, é o que estava no subterrâneo da construção. Era algo importante para Israel, pois na peregrinação deles no deserto, Deus dá ordem a Moisés dizendo: olha, constrói, confecciona um tabernáculo para que eu habite nele. Eu quero habitar nesse tabernáculo. Eu quero revelar a minha presença ao meu povo. E qual vai ser o princípio para a revelação de Deus? Sacrifício. Deus não descia se não tivesse sacrifício. O tabernáculo era uma tenda feita de diversas peles. A principal era a pele de texugo, pele rígida, ao ponto que ao bater o sol ela se tornava sólida, não rachava. Não precisava nem hidratar. Então, de tempo em tempo, os sacerdotes iam andando no deserto, à frente de Israel, Israel no meio e sacerdote atrás. Chegava um ponto que o sacerdote tinha a direção de Deus, porque ele era o primeiro a ver a nuvem parar, ou a coluna de fogo estagnar e parar, não andar mais, ou de noite ou de dia. Nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Quando ele via aquilo parar, estagnar, era Deus dizendo assim, ó, mande toda a congregação parar. Irmão, nós estamos falando de mais de 2 milhões de hebreus. É muita gente andando no deserto. Aí ele pega, tocava uma trombeta, dava um zunido. Israel sabia, o sacerdote tocou a trombeta, vamos começar a reorganizar e montar o tabernáculo, porque chegou o dia de sacrificar ao Senhor. Todo tabernáculo tem um porém, tem um porquê, tem uma motivação, o que Deus estabeleceu para cada lugar, cada móvel, qual o significado que Deus queria dar. Deus não manda fazer nada por fazer. Deus tem um propósito, né? Para que você entenda, eu vou chamar de propósito. E uma das coisas que eu acho interessante é que eu não vou entrar na arquitetura ou em todos os móveis, não é isso que eu quero dizer. Mas para você entender que o tabernáculo nos tempos de Moisés era diferenciado, até mesmo sendo a tenda nos tempos de Davi, que vai para Hebrom e depois sobe para Jerusalém, é a mesma tenda. Só no tempo de Salomão, que se torna uma casa fixa, não é mais móvel. Mesmo sendo nos tempos de Davi, nos tempos de Moisés era diferente. Por quê? Nós aprendemos a vida toda que tinha 3 ambientes: átrio, santo, santíssimo, ou lugar consagrado, ou santo dos santos. O átrio era o único lugar aberto. No nível superior, não havia nada que cobrisse. Para você ter ideia, no dia que o tabernáculo era montado no deserto,
não se ateava fogo no altar de bronze para consumir o holocausto. Não, esse dia o sumo sacerdote ia atravessar todo o tabernáculo até chegar no Santo dos Santos. Então ele sacrificava, ele lavava as mãos, lavava os pés. Isso demorava muito tempo, era uma ritualística muito minuciosa. Eu fico percebendo, as pessoas hoje nem têm noção do que era feito para que a presença de Deus estivesse com o povo. Aí as pessoas querem vir para a igreja fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. De repente, quando o sumo sacerdote sacrificava, segundo alguns manuscritos sacerdotais, eles vão dizer que parecia que naquele ambiente o tempo parava, porque nem pássaro, nem vento, nem tempestade passava pelo tabernáculo, porque quando eles colocavam um sacrifício no altar, o Eterno abria o céu e descia uma coluna de fogo do céu e consumia o holocausto. Ou seja, eles demoravam muito tempo para adorar o Senhor com sacrifício. E como demorava, eles iam preparando aquele sacrifício de forma minuciosa. Então Deus não aceitava que o homem nem colocasse fogo natural. Deus falava assim: ei, já que demorou, e nessa demora vocês prepararam o culto para mim, eu vou descer para receber. E nem vento, nem pássaro, nem tempestade passava pelo tabernáculo. Sabe por quê? Porque nada podia atrapalhar a descida de Deus sobre o culto do povo. Pastor, mas eu venho para a igreja, eu não sinto nada. É seu sacrifício que é manco. Seu sacrifício é manchado. Seu sacrifício é entregue de qualquer forma. Você vem para a presença de Deus achando que isso aqui é teatro, que aqui é o lugar de você receber alguma coisa. Aqui não é lugar de você receber, aqui é lugar de você dar. Deus vai te entregar a benção dele em qualquer lugar que você tiver. Não importa se é no culto, se é na rua, se é no trabalho, se é em casa, se é no ônibus, se é no carro. O problema é que seu sacrifício é relaxado. E Jeremias diz: maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. E não tem essa, mas eu estou vindo agora. Você veio para a presença de Deus, você tem que aprender. A lei não serve só para quem nasceu na presença dele. A lei serve para quem anda no meio do povo dele. Porque quando não servia a lei do Senhor, Deus dizia assim: ei, Moisés, pode matar, tira do nosso meio. Era assim que funcionava. Hoje não. É porque tem Jesus intercedendo. Eu morri, espera um pouquinho, calma. Ele intercede. Mas vamos lá. No tempo de Moisés, se eu fosse você, anotava isso aqui, que você não vai encontrar em livro nenhum não, pô. Isso não vende não. Olha o que eu vou lhe dizer. Quando você chega nos tempos de Moisés, o tabernáculo não tinha 3 ambientes, pastor Alex. Tinha 4 ambientes. Porque todo nascido na tribo de Levi tinha um privilégio. Era tão sério nascer na tribo de Levi que Deus fez uma lei só para eles. Livro de Levíticos. As leis sacrificiais e sacerdotais. Quando uma mulher ficava grávida na tribo de Levi, ela já colocava a mão no ventre e dizia: que seja homem. Porque se nascer um homem, é porque Deus escolheu para ser sacerdote. Ou seja, a tribo de Levi nos tempos de Moisés gerava os homens que iam atrair a presença de Deus para Israel. Não, eu vou falar de novo. É que você não presta atenção no culto. Teve coisas que foram faladas aqui que eu só estou repetindo de outra forma. Olha o que eu vou lhe informar. Ei, a igreja precisa voltar a gerar pessoas que atraiam a presença de Deus.
Não é pecado você preparar teu filho para ser engenheiro. Não é pecado você preparar seu filho para ser doutor, seja advogado, seja médico, seja juiz, seja delegado, seja o que for, o engenheiro mecânico, o engenheiro elétrico, o engenheiro hidráulico, o engenheiro industrial, o engenheiro da construção civil. Não é pecado. Você tem que preparar ele para isso mesmo, porque a gente está na terra. Mas acima de tudo isso, prepare ele para atrair a presença de Deus. O problema é que nossos filhos não atraem mais a presença de Deus. E você também não foi preparado para atrair a presença de Deus. Por isso você chega no culto e não sabe o que fazer. Você foi preparado para tudo, menos para atrair. Você quer que eu te prove que você não foi preparado para atrair a presença de Deus? Porque te criaram na frente de uma televisão, te deram um WhatsApp, te deram um celular para você ficar intertido, quando na realidade tinham que te dar oração, leitura da Bíblia, tinham que te dar Deus, porque quem dá Deus para um filho está dando a maior riqueza que ele poderia ter. Por isso a mãe, quando engravidava na tribo de Levi, dizia assim: que seja homem, porque ele vai atrair a presença de Deus para Israel. Nasceu na tribo de Levi. Quando cumpria 7 anos de idade, para o judeu sai da fase da inocência, entra na consciência. Os pais entregam para ele uma parte da Torá. Está aqui. Não dá para carregar a Torá toda. A Torá ainda está sendo escrita. É uma parte. Que parte? O que tem no nosso cânon, o Pentateuco. O garoto dos 7, aos 12 anos de idade, 5 anos ele tem, para decorar o Pentateuco inteiro. Você tem que decorar. Você tem que decorar. Não, seu filho decora o Cavaleiro do Zodíaco. Seu filho agora sabe o que passa em cada canal. Ele consegue decorar senha de celular. Ele consegue desbloquear a tela do teu telefone. Seu filho sabe jogar videogame sem ninguém ensinar. Você deu de presente, você não disse o que tinha que fazer. Ele sabe ligar na televisão, ele sabe passar de fase. Você senta ele no computador hoje, na semana que vem ele já mexe em tudo que a internet passa. Ele só não manuseia o livro. O livro. Deu para o menino o livro. O garoto, além de ter que decorar o livro, o garoto todo dia podia, por ser da tribo de Levi, ir num ambiente do tabernáculo. Qual era o ambiente? O alpendre, que não é o átrio, que não é o santo, e não é o santo do santo. Ele ia aonde? No alpendre. O que era o alpendre? Quando a nuvem parava, ou a coluna parava, que eles estendiam o tabernáculo, não podia colocar na face do deserto assim não. Deus apontava um lugar elevado onde ele queria, é aqui. Então se é elevado, vão ter que subir. Para subir não era uma escadaria, era um descanso. 20 centímetros de altura, 5 metros de comprimento. 20 centímetros de altura, 5 metros de comprimento. Eles tinham que montar isso. Aí o garoto com 7 anos subia no alpendre, e eram vários garotos. E decorando, por que ele tinha que subir? Para fazer o que acontecia no átrio. Ele lia no livro e viu o que estava acontecendo no átrio. Ele falava assim: não, ficar só na leitura não dá. E se para mim eu que ler a ponto de decorar, eu vou. Eu quero só ficar no teórico. Prática. Vou falar de novo. Eu não quero ficar no teórico, eu quero ver na prática. Você sabe por que você não vive presença de Deus todo dia? Porque você só ouve falar. Nem lê o livro você lê.
quanto mais querer a prática do que o livro está ensinando. Aí o garoto olhava do alpendre assim todo dia e dizia assim: um dia eu vou entrar ali. Quando passava os 5 anos que ele completava 12, ele podia ir na sinagoga. Lembra de Jesus entrando na sinagoga? É com 12 anos. Lembra de Jesus na Páscoa? É com 12 anos. Quando ele chegava aos 12 anos, ele passava por um cerimonial. Esse cerimonial denominava-se Bar Mitzvah, ou seja, a maioridade de um judeu à presença de Deus. Lembra do príncipe por nome Jairo, do Evangelho de Jesus, que a filha dele morre com 12 anos. Ele vai até Jesus por 2 motivos: não tenho filho homem, eu sou o príncipe da sinagoga, fiz o Bar Mitzvah de todos os filhos de judeus do meu vilarejo, tanto homem como mulheres. Quando chegou a vez de pelo menos eu fazer o Bar Mitzvah de uma filha minha, mesmo não sendo homem, ela morre. Que honra eu tenho? Eu já sou desonrado por não ter filho homem e ser o príncipe da sinagoga. Eu podia pelo menos fazer o Bar Mitzvah da minha filha, ela morreu. Eu abençoei a casa dos outros, mas eu não posso abençoar nem a minha. Já parou para imaginar? Que às vezes você está vivendo isso aí. Você tem palavra para os outros, mas na sua casa não acontece nada de diferente. Você sabe por quê? Porque você não decora o livro e não vive o que o livro diz na prática. De repente, o garoto, quando cumpria 12 anos, ele entrava na Páscoa, ele ia direto na roda dos doutores. Os doutores iam dar permissão ele recitar o que ele leu e o que ele decorou em 5 anos. Se ele recitasse o Pentateuco sem errar, principalmente o livro de Levítico, ele recebia uma nova indumentária. O garoto agora não vai mais ficar preso no átrio. Ele rompeu a barreira, ele passou pelo teste. Ele não fica mais só no alpendre, ele rompeu a barreira, ele entra no átrio. No átrio ele troca a cinza do altar. No átrio ele pode mexer no sacrifício. Ele pode colocar fogo no altar. Ele pode limpar a bacia de bronze. Só que quem entra no átrio agora não vê só até o átrio, passa a ver o que acontece dentro do santo. E no santo ele vê sacerdotes comendo do pão da propiciação. Ele vê o sacerdote que fica como vigia de noite, para as lamparinas não apagarem. Ele diz assim: rapaz, a experiência do santo é maior do que a do átrio. Eu tenho que entrar ali. Aí ele estuda dos 12 até os 30 anos. Se ele passasse pelos testes, aos 30 anos, iam dar uma nova indumentária para ele, e uma sovela, uma agulha, e ele ia poder sair do átrio e agora entrar no santo. Ou seja, mudou o nível, subiu de escala, saiu do patamar inferior e foi para o superior. Tem crente que se contenta em vir para a igreja, ouvir mensagem, cruzar os braços e ir embora. Quem sabe hoje tem alguém dizendo assim: um dia eu vou sair desse nível de ouvir e eu vou poder falar daquilo que eu estou vivendo. O garoto está lá. Por que ele recebe uma agulha? É só um exemplo. Irmão, você sabia que era um privilégio comer do pão da propiciação? Só sacerdotes que entravam no santo podiam comer do pão consagrado. O do átrio não, o do alpendre não. Só teve 2 homens na história que, mesmo não sendo sacerdote, comeu do pão consagrado. Quem são eles? Um é Davi, que fugindo de Saul, encontrando a tenda do sacerdote, o sacerdote pega, está cansado, Davi, toma o pão do Senhor consagrado. E a Bíblia diz que ele dobra a força para continuar fugindo. Irmão, um pão não vai dar força para um cara que está fugindo há semanas. Mas você não entendeu, não é qualquer pão. Crente que não toma ceia não consegue vir para a igreja. Crente que não pode ser. Agora você entende por que Jesus diz assim: a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Porque quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, tem parte comigo. Você não entendeu o que ele está dizendo, não? Vai ter força igual eu tenho. Vai ter vida igual eu tenho. Vai conquistar igual eu conquisto. O problema é que você está limitado. Você vem para a igreja e continua no alpendre. Quando na realidade Jesus está te ensinando a mudar de nível. Vem mais. Ei,
Teve outro que pôde comer do pão. Qual é o outro? Ietro, o sogro de Moisés. Um dia, Ietro é pagão, adora outros deuses. Mas de repente ele vê que sua filha está abandonada, porque Moisés tem que cuidar de um pelotão. Ele diz assim: ó, Moisés, você não está vendo que não é bom você cuidar desse povo todo sozinho? É enfadonho. Separe homens que têm o mesmo espírito que você. Separe homens que têm o mesmo espírito. O que Deus está querendo dizer com isso? Não é que tem o Espírito Santo. Homens que tenham o mesmo caráter que você. Não, você não entendeu? Tem gente querendo ser obreiro, mas não tem o caráter do pastor. Não tem a mesma paixão, não tem o mesmo amor. Não, fica no banco mesmo. Deu para entender? Para fazer a obra de Deus, tem que ter características do líder que Deus levantou. Moisés olha para Ietro e diz assim: esse cara é doido, é pagão, quer me ensinar, Deus fala comigo. Aí ele saiu. Quando ele saiu, ele passa na porta da tenda. Quando ele passa na porta da tenda, ele vê uma fumaça assim, ó. Ele olha o Senhor. Senhor, vem cá. Gostei da palavra do teu sogro. Faz tudo como ele está falando para você fazer e separa 70 homens, que eu vou repartir do Espírito que está em ti sobre eles. Uns se constitui para 500, outros para 1000, outros para 100. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para você saber que eu gostei do que ele falou, traz ele aqui para a porta da tenda. Mas para que ele é pagão? Não te perguntei nada. Traz ele aqui. Para quê, Senhor? Dado pão consagrado para ele comer. Não, você não entendeu. Só sacerdote podia comer. Mas quando alguém tem visão de Deus, até sendo profano, Deus divide o que é dele para ele. Está aqui, é meu, é teu também. Toma. Aí eu fico vendo, quem é você para dizer quem pode participar do pão ou não? Mas isso aí a gente deixa para outro dia. Aí sabe o que acontece? Lembra que eu disse que ele recebia uma agulha? Você lembra da agulha? Deus falou assim, lembra que tem 7 castiçais no santo, certo? 3 utensílios tem no santo. Mesa do pão asmos, os 7 castiçais, e o último é esse que eu li aqui, do capítulo 30. É o Misberá Zahav, o altar de ouro, o altar de incenso. Escute. Os 7 castiçais, Deus disse: eu quero as 7 lâmpadas acesas. Se você ler o capítulo 30, vai dizer assim: Arão, de manhã, quando você for acender, quando você for arrumar as lâmpadas, de manhã, 5 da manhã, troca o incenso do altar, que é esse. De tarde, quando você for trocar o incenso, 6 horas da tarde, você coloca azeite na lâmpada e acende. Ok? Por que é para acender? Por que você acha que é 7 lâmpadas? 7 não é número de juízo, 7 não é número da perfeição. Nem a matemática para Deus é perfeita, só para nós. Tá? Não, pastor, para Deus a matemática também é perfeita. Ei, você está de bobeira. Como é que 5 pães e 2 peixinhos alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? É porque Deus não está preso na matemática. Matemática é para mim e para você que é limitado. Ele é limitado. Ele não tem ciência que revela ele. É ele que revela a ciência. Não existe ciência sem Deus. É a ciência que não vai existir se Deus não estiver nela. Deu para entender? Por isso Tiago vai dizer: sabedoria humana é demoníaca e animal. É a que Deus revela, que dá vida, é saudável, ilumina, garante o caminho da vitória. Então escute, quando ele pega, anote isso aqui que eu estou pregando, isso aqui ninguém vai te contar não. Pode ter certeza, você vai procurar no YouTube, você não vai achar livro, você não vai achar. Quando ele chega a dizer que quer as 7 lâmpadas, 7 é número da plenitude, Deus está dizendo assim: eu quero que a minha casa esteja acesa por completo. Quando a noite cair, eu não quero uma parte da minha casa sem iluminação. Porque Deus trabalha na luz, é o diabo que trabalha nas trevas. Então segura agora. Olha que maravilha. Você lembra de uma vez que Jesus disse assim?
o que ligares na terra será ligado no... Sabia que Jesus está apontando para um acontecimento à frente do tabernáculo no deserto para dizer isso? Não, pastor, não sei, então eu vou te dizer. Quando a noite caía, o deserto é plano. Então o sacerdote que está diante de Israel vê a noite vindo, o sol está se pondo atrás deles. Então ele está vendo a sombra das trevas vindo no deserto assim. O que ele fazia? Colocava o candeeiro no chão e começava a bater 2 pedras de fogo para acender o candeeiro. Porque Deus não queria o povo dele no escuro, nem da noite que ele determinou. Aí o sacerdote acendendo. Quando ele acendia o candeeiro de noite, antes da noite chegar, a nuvem estava sobre Israel assim, correto? A nuvem. Quando ele acendia o candeeiro lá na frente do deserto, antes da noite chegar, quando pegava fogo no candeeiro, a nuvem fazia assim, ó. Virava 2 colunas de fogo, uma atrás, outra na frente. Não entendeu? Ou seja, o que ligares na terra será ligado no céu. Vou repetir. Se não tiver fogo na terra, eu não vou fazer fogo do céu para iluminar o caminho de vocês. O que vocês fizerem na terra é ordem para o céu fazer melhor para vocês. Vou repetir aqui. Então a mesma coisa era dentro do tabernáculo. Só que você concorda comigo que de noite o frio é intenso, abaixo de 0 no deserto? Do que é feito os castiçais? Ouro, metal nobre. Bateu o frio, ele refrigera. Azeite é limpo e é puro. Deus não queria azeite misturado, não. Era um azeite puro. Por ser puro, mesmo tendo fogo na ponta, ao bater o frio do deserto, no metal, o azeite ia enrijecendo igual cera, a ponto de fechar a ponta da lâmpada e apagar. Você percebe no bico do fogão que você vai fechando assim para deixar baixo. Se você não tiver cuidado, ele apaga, mesmo você não ter fechado tudo. Por quê? Porque tem alguma coisa entupindo, interrompendo. Tem que ter uma quantidade de gás saindo para que o fogo continue aceso. O mínimo possível pode apagar. A mesma coisa o azeite. Era para isso que servia a agulha no bolso, na cinta do sacerdote, dentro do lugar santo. Ele olhava, quando uma lâmpada apagava, para Deus não matar ele, tinha que ter a 7. Ele ia lá, metia a agulha dentro do bico da lâmpada e puxava. No bico da agulha dele tinha uma bola. Quando ele puxava, estourava a cera, o azeite voltava a jorrar. Mas não era Deus que botava fogo, porque tinha fogo na outra lâmpada. Então, quando jorrava o azeite de novo, o fogo que estava numa sentia o azeite da outra e pegava fogo na outra. Não. Você não compreendeu. Você quer que eu coloque o fogo no culto? Não. Sua obrigação é vir aceso, e a obrigação de uns daqui é vir cheio. Porque a única obrigação que eu tenho é usar a agulha, a palavra de Deus. Eu uso a palavra, desentope você, o fogo que está num pega no outro. Fogo que está num pega no outro. Fogo que está nessa pessoa vai pegar na que está... Não, você ainda não compreendeu. Um dá glória ali, faz outro da glória aqui. O que dá glória aqui, faz outro da glória ali. Ei, se você vier cheio, não tem como não pegar fogo na sua lamparina. Agora escute. Uma vez por ano, ele via o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos. E quando ele viu o sumo sacerdote vindo, e transpunha o véu, só que a Bíblia diz que o véu é intransponível, pastor. Mas tem um sacerdote que passa o véu. Pastor, se o véu é intransponível, como é que ele passa? Não sabe? Vamos lá. Ele entrou lá, subiu ao alpendre, fez o sacrifício no ato, passou pelo santo, comeu pão asmos, passou pelos 7 castiçais, isso era de dia, não estava aceso. Quando ele passava pelo altar de incenso, ele metia a mão dentro do âmago do altar, ou seja, no interior. Aí ele tirava o incenso e botava no incensário dele, que ele tinha tirado brasa de lá do altar do sacrifício. Aí ele ficava do lado do altar aqui. Imagina que aqui está o véu. O altar que queima incenso está aqui, aqui está o véu, aqui está Aron HaKodesh. É Aron HaKodesh, a arca da aliança. Irmãos, quando ele ficava de frente para as portas que ele passou, todos os sacerdotes iam dobrando o joelho e botando a cara no chão. E segurando uma corda cheia de guiso, porque a corda estava amarrada no cinto dele. Pastor,
Isso aí eu já sei. É que caso ele morresse lá dentro, eles puxassem o corpo. Não. Deus nunca matou ninguém no Santo do Santo, não. Porque o camarada, para entrar no Santo do Santo, tinha que se preparar o ano todo. Se ele não teve tempo do ano todo se preparar para se apresentar para Deus, você acha que Deus ia esperar ele entrar no Santo do Santo para matá-lo? Deus matava ele na porta. Deus não ia puxar um corpo morto de lá de dentro, não. Deus não deixava esse homem nem entrar, porque ele já estava morto. Porque quem não se prepara para Deus está morto. Você não compreendeu isso ainda não? Se fosse em dias das Escrituras Sagradas, tinha muito crente que ia morrer na porta. Mas, por que amarrava ele? Você percebeu que todo mundo colocava a cara no chão? Para quê? Para não descobrir qual era o segredo do sumo sacerdote que fazia ele transpor o véu. Porque só um homem tinha esse segredo. Por isso que tinha que passar por etapas. Você sabia que o sumo sacerdote começava com 50 anos, terminava com 55. Ou seja, ele estudava 43 anos para ver a Shekhinah 5 vezes só. Não era Deus, era só uma fumaça, que eles chamavam da presença. O cara estudava 43 anos para ver a presença de Deus 5 vezes. Vou repetir de novo. 43 anos para ver Deus 5 vezes na vida só. Teve um homem que passou 5 anos, e quando ele pensou que Deus não ia se revelar para ele, Deus falou com ele, ele desacreditou, Deus deixou ele mudo dentro do santuário. Qual era o nome dele? Vocês sabem, né? Ou seja, ele passou 5 anos fazendo o turno dele do sacrifício, de colocar lenha, de acender o incenso, e encher o santo do santo de incenso. Quando ele está enchendo o santo do santo de incenso, que Deus desce. Eu passei 4 anos e o Senhor não desceu. No meu último turno o Senhor desce. E Deus desce para dizer assim: ei, é assim, quando você pensa que não vai dar em nada, eu deixo para te dizer, sua mulher vai dar à luz a um menino. Você percebeu que ele se preparou 5 anos. Durante 4, mesmo preparando tudo do jeito que Deus queria, Deus não desceu. Mas ele não desistiu. O problema é que você está acostumado a vir para o culto e oferecer a mesma coisa. O mesmo glória, as mesmas línguas estranhas. Não tem mais lágrima na tua cara. Você não vê mais você vindo preparado. Eu já disse isso aqui, vale a pena repetir. Você sabe por que você não sente nada? Porque você comeu da morte o dia todo. Você fez fofoca o dia todo. Você viu pornografia o dia todo. Você ficou no meio da morte o dia todo. Se você comesse do livro o dia todo, você ia chegar aqui e sentir Deus no templo. Você ia sentir Deus no templo. Comece da vida. Escute. Quando ele vai lá, escute essa, que ele via Deus, por que seguravam ele com uma corda? Pelo seguinte, depois que ele via Deus, irmão, ele não conseguia mais sair de lá dentro, não. Porque ele começava a tremer. Não, vou falar de novo, ele começava a tremer. Por ele tremer, por ter visto Deus, o que a corda faz? Balança, os guizos começam a balançar, a fazer barulho. Aí os caras falavam assim, Deus desceu isso. Se ele está tremendo, se o guizo está tocando, é porque ele está tremendo. Se o guizo está tocando e ele está tremendo, é porque Deus já subiu. Embora puxar, porque se a gente não puxar, ele não sai de lá de dentro. Deixa eu melhorar isso aqui para você. Tem crente que já vem para a igreja com vontade de ir embora. Não viesse. É porque você nunca viu a presença de Deus. Porque quem vê a presença de Deus tem que ser arrastado para sair dela. Quem sente a presença de Deus não... Você esqueceu de Pedro? Quando viu a transfiguração no monte? Ei, mestre, quer que a gente construa uma tenda para a gente habitar aqui? Porque o que a gente viu não quer deixar de ver nunca mais. Não tem como quem vê Deus, quem sente Deus, querer sair da presença dEle.
Você percebeu que o último utensílio é o Mizbeach HaZahav, o altar de ouro, o altar de incenso? E olha como é que Deus fala para Moisés. Ele é um utensílio totalmente diferente. Farás para mim um altar para queimar incenso. Farás para mim. Primeiro, farás. Aqui não é uma ordem, aqui não é um pedido. Deus não está dizendo assim, ó Moisés, se você tiver com vontade, você faz. Não, não é isso não. Ó Moisés, se for o dia da tua folga, você faz. Não, não é isso não. Ah, hoje está chovendo, eu não vou para o culto. Não, Moisés, não é isso que eu estou falando não. Não, o que Deus está falando? É uma ordem imperativa. Eu não quero saber se é dia de sol ou dia de chuva. Vai lá e faz. Eu não te perguntei se você está cansado ou descansado. Vai lá e faz. Eu não quero saber se é teu dia de folga ou dia de trabalho. Para tudo e faz. Sabe por que a tua vida cristã não está dando certo? Porque você acha que pode fazer na hora que você quer, do jeito que você quer. Não é assim não, com Deus é assim. É para mim, vai lá e faz. Tem muitas pessoas frustradas na igreja, porque quando ele vai fazer uma coisa para Deus, ele está dizendo que é para Deus, mas na realidade ele está fazendo ou por ele, ou para os outros verem. Deus disse assim, farás para mim um altar para queimar incenso. Não, não, você não vai fazer um lugar para você subir e aparecer. Aqui você não aparece, você vai fazer para mim. Não, não, aqui você não vai ser famoso, Moisés, é para mim. Aqui ninguém vai reconhecer você, Moisés, é para mim. Sabe qual é o problema? Ah, o pastor só me dá oportunidade quando a igreja está vazia. Ah, você está reclamando? Então não faça mais, porque você está fazendo para homens ou para aguçar teu ego. Quando você fizer para mim, você vai se sentir diferente. Não, não, você não compreendeu. Se tiver cheio ou vazio, canta para mim. Se tiver cheio ou vazio, prega para mim. Se tiver com muita gente ou pouca gente, ora para mim. Mas eu só limpo a igreja, faz para mim. Eu só arrumo o banco, faz para mim. Mas eu acho que ninguém vai ver, mas não é para ninguém ver. Faz para mim. O problema é esse, você está fazendo para os homens ver. Você não está fazendo para Deus. Eu encerro. Fazer para quem? É para fazer para quem? Então por que você está frustrado? Você entra na igreja já frustrado. Quando você fizer para Deus, seu sentimento vai ser diferente. Você vai perceber que um gozo vai entrar na sua alma. Você vai perceber que algo diferente tomou conta da tua vida. Não, seja para pregar para uma pessoa ou para uma multidão, sempre vai ser diferente. Por quê? Porque não importa os homens, eu estou fazendo para Deus. Você esqueceu de que disse Paulo? Importa agradar a Deus do que aos homens. Aí eu vou naquela igreja para quê? É para Deus, rapaz, não é para homens. Olha o que eu vou lhe dizer. Farás para mim um altar para queimar incenso. É para fazer o quê? Queimar incenso. Você sabe o significado de incenso aqui? Oração, intercessão, adoração. Não, presta atenção. Por que ele ficava na frente do véu? Porque ele estava na frente do véu. Lembra que o único lugar aberto era o átrio? O que está no átrio? O altar de sacrifício. Lá queima carne. Lá tem sangue, sim ou não? Então tá bom, Deus falou, agora você vai fazer um altar para queimar incenso debaixo do meu nariz. Porque eu não quero sentir o cheiro da podridão do pecado de vocês lá do altar. Eu quero incenso. Esse incenso, segundo Êxodo 31 e 32, era feito de 4 especiarias diferentes. Onixa, gálbano, estoraque e frankincenso. Frankincenso era o mais difícil, porque era a porção de 11 a 14 especiarias miúdas, como pimenta, cominho, orégano, e ele tinha que misturar tudo. Agora a onixa, se fosse hoje você ia dizer que era impossível achar, mas para eles não era, porque a onixa só era encontrada no fundo do Mar Vermelho. Aí eu te pergunto, tinha aparato de mergulho?
Como é que acha? Você sabe de onde extraía a onixa? Do molusco, ou seja, uma ostra que cria um molusco que só dá no Mar Vermelho. Tinha que deixar secar depois de tirar, raspar, fazer o pó, e o sacerdote tinha que pisar as 3, jogando o frankincenso em cima. E tinha que ter uma testemunha atrás dizendo assim: pisa muito, mas pisa devagar, porque o e adoração. Você sabia que para descer intercessão e adoração. Senão Deus não descia no céu. Aqui, mas você não deu um aleluia ainda. Você quer ver Deus aqui, mas você não entrou aqui orando. Você não levanta a mão para interceder. Mas eu encerro. Por que tinha que pisar muito? Porque aqui fala do sacrifício de Cristo sendo moído pelos homens. Ele foi moído devagar, para que ele cobrisse o cheiro do pecado da humanidade. Ele é o cheiro que está diante de Deus. Em vez de Deus sentir o nosso cheiro, agora ele sente o de Cristo. Sacrifício puro e genuíno. Vou melhorar. Ou seja, o cheiro da carne que tinha que queimar de tarde. Quanto tempo ficava queimando esse incenso? 24 horas. Você não entendeu? Quando você para de queimar incenso aqui, Deus sente o cheiro da carniça de lá. Ou seja, quando você para de orar, interceder, adorar, a única coisa que Deus sente de você é o cheiro do teu pecado, é podre. Agora quando você volta a orar, interceder e adorar, Deus vai se aproximando de você, porque o cheiro do pecado some e é o perfume de Cristo que está subindo. Porque Deus não ouve oração, Deus sente a oração. Só tem uma coisa que Deus aceita sobre ele. O quê? Antigamente, os serafins adoravam assim, Alex, ó. Santo. O trono de Deus está aqui. Qual é o nome do senhor? Paulo? Mauro. Era assim, o trono de Deus está aqui, pastor. O serafim fazia assim, voava assim, ó. Santo, 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 santo. Só que tem um porém. Satanás vendo isso e vendo o homem adorar também, disse assim: eu também vou subir. Aí os serafins hoje mudaram. Eles não fazem mais assim, ó, santo. Eles fazem assim agora, santo, santo. Só na horizontal, santo. Agora você, não. Quando você começa a orar, o incenso vai subindo. Quando você começa a interceder, o incenso vai subindo. Quando você começa a adorar, o incenso vai subindo. Aí Deus está sentado no trono. Deus está sentado. Não, Deus não fica de pé. O dia que Deus ficar de pé, irmão, vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Deus continua sentado. Aí você está orando, o incenso está nos pés. E os serafins estão assim: santo, 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 santo. Aí você começa a interceder. Levanta a mão e intercede. Aí os serafins voam mais rápido, santo. Porque o incenso já está tomando conta do corpo de Deus inteira. Aí você começa a adorar. Aí o incenso já está sobre Deus, cobriu Deus por inteiro. Aí a adoração do serafim, que era de segundo em segundo, agora é de meio em meio segundo. Santo, 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 santo. Aí Deus não faz assim: deixa eu ouvir. Não. Olha como é que Deus faz. Você está lá com a mão levantada, você está orando, você está intercedendo, você está adorando. Deus faz assim no trono, ó. Para de adorar, serafim, que eu quero sentir o perfume da minha igreja. Ei! Quando a igreja ora, quando a igreja intercede, até os anjos têm que parar de dizer santo. Já parou para pensar? Pastor, eu não consigo dar nem glória a Deus. O problema é teu, você está morto. Isso aí já não é um problema meu. Porque a intimidade não se dá, é particular, cada um tem a sua.
Você quer ver como você foi colocado no lugar do altar? E eu encerro aqui. Deus disse assim, ó. Deus disse assim, ó. Ei, Moisés, quando eu olhar para esse altar, fala para Arão, para Oliave e Betsaliel, que eu não quero que esse altar seja comum. Manda ele colocar pontas no altar. Pontas. Por que pontas? Porque pontas fala de autoridade. É o único altar na presença de Deus que tem autoridade, porque tem pontas. Aí ele diz assim, só que quando eu olhar para o altar, eu não quero ver as pontas de osso e o altar de madeira como se fosse duas peças. Eu quero ver uma peça. Ai, que maravilha, diga de novo, uma peça. Segura. Quando Deus está olhando, ele diz assim, ó. Você não percebeu que ele está falando da unidade da igreja aqui? Eu não quero olhar para vocês e ver duas peças. Não compreendeu? Aqui não tem o grupinho A e o B. Quando eu olhar, eu quero ver uma peça só. Aqui não tem os bons e os não bons. Quando eu olhar, eu quero ver uma peça só. Aqui não tem o grupo da diaconisa e dos diáconos. Quando eu olhar, eu quero ver uma peça só. Aqui não tem preto e não tem branco. Aqui é uma peça só. Aqui não tem grande ou pequeno. Aqui é uma peça só. Eu vou terminar a segunda. Não dá para me pregar tudo isso aqui. Já vou terminar com todo respeito. Não sei por que meu celular está parando. Estou olhando aqui para o número, está parado. No 2013. Diante do Espírito de Deus. Eu quero que Deus me mata se eu estiver mentindo aqui no altar. Estava parado nas 8 horas e 13 minutos. Eu não falei que quando a adoração é de verdade, o tempo parava lá? Se eu estiver mentindo, que eu tive que bater na tela do celular para o número mudar, eu não quero vir pregar em lugar mais nenhum, em púlpito nenhum no mundo. Porque se tem uma coisa que eu não gosto é de ficar com mentira em cima do altar. Aqui não é lugar de mentira, aqui é lugar de verdade. Vou terminar. Você quer ver como você parece com o altar? Como em vez de ser de madeira, Deus colocou você no lugar do altar para queimar incenso, ou seja, para orar, interceder e adorar. Se você puder, se você não quiser, não faça. Levanta a mão direita para cima. Levanta a esquerda junto. Ó as pontas do altar levantadas aí, ó. As pontas do altar estão levantadas agora. Quando vos ajunteis, levantai vossas mãos sem ira e sem contenda. Para quê? Para orar, interceder e adorar. Quer ver uma igreja vencer? É a igreja que levanta as mãos para orar, interceder e adorar. Quer que eu te provo? A Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia os amalequitas. Quando Moisés abaixava as mãos, Israel perdia. Mas não, você não compreendeu? Hoje você não vai brigar, hoje você vai levantar as mãos só. Levanta a mão aí e diga glória a Deus. Levante as mãos. Diga glória a Deus aí por alguns instantes. Diga glória a Deus por alguns segundos. Diga glória a Deus por alguns instantes. Lá na tua casa você vai entrar com a mão levantada. Ei, esse demônio vai sentir o cheiro. Levanta a mão, igreja. Ora, intercede, adora. É você orando aqui, Deus sentindo perfume lá. É você orando aqui, Deus sentindo incenso lá. Queima, 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 queima incenso. Pastor Marcelo, por favor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos. Se coloca de pé, se coloca de pé. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável.
Você pode aplaudir glorificando ao Senhor? Quantos foram abençoados por essa mensagem? Glória a Deus. Glória a Deus. Que noite. Olha o que o Espírito Santo de Deus falou comigo. E a gente termina agora. Eu aqui, confesso, pastor Robson, viu? 20 horas e 13 minutos para que eu não saía, né? E o relógio lá não estava funcionando, até pedi. Falei, coloca lá para o pastor ver o horário. Aí, olha que quando eu estava pensando assim, Deus falou assim: enquanto a minha igreja não entender o propósito de adorar, eu vou continuar no controle do relógio. Deus falou comigo. Porque eu confesso aos irmãos que eu fico preocupado. Amanhã é segunda-feira, eu vou trabalhar, vocês vão trabalhar. Todo mundo tem os seus afazeres. A gente tem um horário para começar e um horário para terminar, ok? Mas Deus disse assim: enquanto a minha igreja não entender a essência do que é adorar, eu vou continuar aprendendo. Sabe por quê? Ele falou assim: é uma escola, eu estou ensinando. Então, quando nós entendermos o que foi ministrado aqui, chegaremos antes do culto começar. Eu vou falar novamente. Se nós entendermos na essência o que Deus está tratando conosco, chegaremos aqui antes do culto começar. E não teremos dificuldade de terminar no horário. Porque seremos uma igreja que iremos oferecer um culto racional. Estamos oferecendo, sabe o quê? Um culto mecânico, culto metódico. Um culto improvisado. Um culto onde o pastor tem que se esguelar. Porque senão sai todo mundo aqui direto para o cemitério da Taquara. O diabo quer fazer, sabe o quê? O que eu fui fazer na igreja hoje?